Olá, então hoje nós vamos falar sobre geometria molecular, tá? Vamos focar também em polaridade, né? E saber um pouco o que é polaridade na molécula e as forças intermoleculares. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho dos tipos, né, de geometria molecular. Então, nós temos, de acordo com a quantidade de átomos, né? Nós vamos ter a diatômica, com 2 átomos, tá? Essas diatômicas só tem uma estrutura linear mesmo, né? Igual uma horizontal, vertical, linear. Um exemplo de molécula diatômica linear é HCl, tá? Exemplo, HCl. Ela tem ligação, né? H''Cl. Outro tipo, vamos pela quantidade de átomos, né? Triatômicas, ou seja, 3 átomos, né? Molécula de 3 átomos. Essa molécula, ela pode ser tanto linear como também angular, tá? Linear ou angular. Sendo linear, nós temos, exemplo, H2O. H2O não, CO2, né? Nós temos uma molécula assim, nessa conformação, nada de angulação, tá? CO2 é linear, é uma molécula linear. Já angular é quando, qual a diferença, né, de linear e angular? Linear não sobra, vou colocar aqui, tá? Linear. Linear. Não sobra pares de elétron. E angular sobra pares, um ou mais pares de elétrons. Tá? Então, na angular vai sobrar a par de elétron. No caso, o exemplo clássico, né, é a fórmula aqui da água. Então, nós vamos ter o O, né, ele vai ter 6 elétrons, né, ao redor ali na camada de valência, vai precisar de 2, né, ele se liga com a água, que precisa de 1, né, na verdade precisa perder 1 cada uma, e ele tem essa angulação porque ele tem 2 pares de elétrons sobrando, ok? Então, por isso ele é angular. Então, já falamos dos tipos lineares, angulares, né? Agora vamos para as triatômicas, vamos para as tetratômicas, que são aquelas moléculas que apresentam 4 átomos. Elas podem ser do tipo trigonal plano, tá? 3 átomos ao redor de um, tá? 3 e um átomo central. Então, um exemplo de trigonal plana, que no caso vai ser representado, qual é a definição de trigonal plana? Não sobra par de elétron, tá? Não sobra par de elétron. Trigonal plana, a definição é que não sobra par de elétron. Um exemplo, trigonal plana é cloreto de alumínio, HCl3. Então, nós temos o alumínio como átomo central ligado ao cloreto, né? Como dispor aqui de uma forma mais afastada possível, né? Porque eles se repelem, têm energias, forças, né? Eles se repelem, são iguais e se repelem. Então, cloro, cloro, cloro e cloro. A gente liga que essa é trigonal plana, né? E nós temos também, além da trigonal plana, também com 4 átomos dentro ainda de tetraédrica, nós temos as piramidais. Piramidal.
piramidal. A piramidal também vai ter 4 átomos, só que aqui sobra, né, pares de elétrons, tá? Sobra pares de elétrons, ok? Então, nós temos aqui sobra pares de elétrons e o exemplo é NH3, né? Temos um N, o H aqui, outro H e outro H. Piramidal, ela vai ter uma conformação angularzinha aqui, porque vai sobrar, né? Esse N vai estar como se viesse para cima, né? Essa vai ter mais chapada aqui no quadro, por exemplo. Ela vai estar mais chapada. Essa vai estar como se o N estivesse para cima. A forma piramidal mesmo, de uma pirâmide, tá? Piramidal. E temos, por fim, as que tem 5, né? 5 átomos, que são as pentatômicas, tá? 5 átomos. O exemplo, né, clássico são as tetraédricas, tá? Essa é espacial já, né, como eu havia dito, é espacial. Essa também é espacial, tá? Vai ter 5 átomos e ela vai, o exemplo, né, é o metano, tá? Então, nós temos o metano aqui e vamos ter 4 hidrogênios, né, ligados aqui. E as ligações desses hidrogênios, né, para formar uma pirâmide pentagonal, certo? Então, nós temos esses tipos de conformações geométricas, né? A linear, vou colocar aqui resumido, né? Linear, angular, tetraédrica, TE, né? Trigonal, né? Trigonal, TI, vou colocar trigonal. Trigonal, a piramidal, TIPI, LATIPI e PEN. LATIPEN. Latipen. Não formou um mnemônico muito bom, não. Né? Latipen. Latipen. Só se pen for, sei lá, o nome de um cachorro. Au, au. Será, meu Deus? E é isso. Ok? Então, nós temos também a questão da polaridade, tá? Então, nós temos polaridade entre essas moléculas, entre esses átomos, forças, certo? E entre essas forças a gente vai ter os vetores, né? Representado por esse símbolo aqui grego, e vai ser chamado de vetor momento dipolar, tá? Vetor momento dipolar. E são esses vetores? Vão ter setas, né? Apontando para o elemento mais eletronegativo, ou seja, aquela família lá do flu, oxigênio, nitrogênio, FON, né? A família FON. Famosa família FON, né? Então, nós vamos ter essa família aqui como a mais eletronegativa. Então, se tiver eles, o vetor vai estar apontando para eles, vai estar em direção a eles, né? Que eles que têm o maior potencial de atrair esses outros elétrons, né? Ele é mais forte aqui o momento dipolar, ok? E esse momento dipolar é importante porque ele vai caracterizar a molécula como polar
ou a molécula apolar, tá? Quando que a molécula é polar? Vou colocar de vermelho. Polar quando a soma desses vetores aqui for diferente de zero. Elas não se anulam. Se anulam, tá? E aqui, quando é polar? Quando esse momento de polar for igual a zero, ou seja, as forças se anulam. Quais são os exemplos de moléculas polares? H2O, tá? H2O, aqui nós temos o oxigênio é mais eletronegativo, tá? E aqui a força vai estar indo tudo para ele. Aqui, ó. Isso se anula? Não, porque aqui vai estar o sentido está para cá, tá? Então, a água é uma molécula polar. Diferentemente de certas moléculas, como, exemplo, CO2, SO2, SO3, NH3, NO3, eu acho, e metano. O metano, né? O metano vai estar. Deixa eu ver aqui. O dióxido, né? Vai ter duas para cá e duas para lá, né? Essas moléculas, uma força vem para cá, outra força vem para cá. E essas forças na mesma direção, elas se anulam. Por isso aqui é igual a zero, tá? Por isso a molécula polar e molécula não polar, ok? Essa é a polaridade. Isso vai dar, porque é muito importante saber se é polar ou polar, porque se for polar, né? Polar, ele tem a ver com solubilidade, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar, tá? É por isso que a água mais óleo não se misturam. Por quê? Por quê, né? Por que não se mistura? Porque a água é polar